Fala galera, boa noite. Vamos lá, né? Hoje, 7/7, ontem eu não consegui postar o vídeo, então hoje eu vou fazer um vídeo aqui mais rapidinho, mas vamos lá. Analisar aí o que a gente teve no dia de hoje. 2 dias bons, né? Ontem e hoje. No mercado. Mercado fechando em alta aí, então vamos ver os destaques aí que a gente teve. Pegar aqui primeiro o monitor, vamos lá, comentar aqui. Então, ó, a gente teve aí Vale subindo quase 3%, bacana, Petro também, ó, os dois principais ativos aí. Setor de materiais, ó, Gerdau 5,7%, CSN também 5%. Uzi Minas mais tímida, né, 2,31%. Mas a gente teve altas expressivas aí. Setor de petróleo e gás, Prio 1,58, 3R Petróleo quase no zero aí, 0,68. Setor financeiro, a gente teve 1,42 em YouTube, BBDC subindo 2%, acho que foi a melhor alta aí junto com B3. E BBAS 1,47, Bipac caindo aí levemente. Ó, VEGzinha subindo, 1,88. Não vi como que ela fechou o gráfico hoje, vou dar uma olhada aqui. E o que mais que a gente tem aí? Mglu, ó, 2,40. Setor de consumo, né? Ambev no 0 a 0. Lojas Americanas, Amer 3,078, enfim. Ó, CVC 10% de alta, bacana. Então a gente teve aí alguns movimentos de alta interessantes aí hoje. O mercado chegando numa região importante aí, né? A gente vai ver aqui no gráfico do Ibov e no do índice também. Que o mercado... Deixa eu só ajeitar essa tela aqui no canto. O mercado chegou numa regiãozinha importante, né? Chegou aí na média de 21 do diário. Então, olhando aí o gráfico agora do Ibov diário, a gente chegou aí nessa região, ó, que era uma região de suporte, né? Justamente onde ele formou aí alguns meses para trás aí um fundinho duplo. Então aqui, ó, era um suporte. Ele fez vinha num movimento de queda, né? Formou esse topo, fez um repique, formou o topo no mesmo nível, segurou nessa região de suporte, ó, pancada para cima. E agora ele chegou a perder essa região, né? Fez uma movimentação de queda, fez um repique, entregou uma queda forte aí que perdeu esse suporte e agora, ó, ele vai virando uma resistência, né? Já é a segunda vez aí que ele toca nessa região. Então, ou ele vai refugar aí, né, e talvez tentar continuar um movimento aí de queda. Lembrando que ele pode ainda ficar trabalhando aí, né, lateral nessa região aqui, o que não seria muito bom, né, porque fica complicado. Um range estreito aí, né, para ele ficar trabalhando, mas também é uma possibilidade. Mas, ou ele vai superar essa 21 aqui, né, quem sabe, talvez faça mais um movimento de queda e repique até romper a 21, né, enquanto ela vai ficando flat aí, para ajudar a impulsionar, faz pullback e rompe. Ou então, ele devolve aí uma movimentação de queda e perde definitivamente aí essa região de suporte aqui também, que é uma região de muita briga, né? Olha aí quantos candles aí que a gente teve tocando nessa região e rejeitando, né? Uma região de interesse comprador aí. Todas as vezes que ele chegou aí, ele ganhou forças aí para cima, né? E hoje, ó, deixou aí 2% de alta. E cravado aí em cima dessa 21, né? Uma média importante, está descendente, então pode ser que segure ainda, né? O Ibov aí nessa região. O ideal seria ela ir ficando flat aí e depois virar para cima, né? Caso ele confirme aí esse rompimento. E aí ele faz um pullback aí já com essa 9 também vindo aí para ganhar força e ativar aí esse fundinho duplo aqui agora, né? A gente pode ter outra situação aí de fundo duplo, ó. Mas para isso ele precisa o quê? Ele precisa superar a máxima desse candlezinho aqui, né? Então vamos ver como que ele vai se comportar. De toda forma está numa região importante, né? Uma
uma média de 21 aí por cima, região de resistência, que era um suporte, né? Então, região importante aí para o Ibov. Vamos ver como que ele se comporta. Caso ele firme aí acima dessa região, né? A gente pode traçar aí como uma projeção aí desse fundinho duplo, né? Caso se confirme, a gente tem esses alvos aí para cima. 161.8 coincidindo aí com médias de 200 e 400. Enfim, podemos ter esses alvos aí caso o mercado confirme essa movimentação de recuperação, beleza? E essa possível reversão aí. Mas ainda tem essa 21 aí por cima, não sei, vamos ver, vamos aguardar. Semanal, ainda tem espaço para repique, então outro fator aí, né, que ainda confirma, né, que a gente ainda tem muito chão, né, até engatar aí uma movimentação realmente. O diário já está ficando mais claro, né, mas olha o semanal, ainda tem muitas médias por cima, muita coisa ainda para ele pensar aí numa movimentação definitivamente de reversão, né? Ele teria que fazer um fundinho aqui mais alto do que esse fundo aqui, ó. Então ele faz um fundo aqui e aí sim ativando aí um pivôzinho, superando aí, né, essa região aqui, a gente teria aí uma reversão pelo semanal, né? Pelo diário a gente pode ter um movimento aí antecipado, né? Mas lembrando que o semanal ainda segue num cenário bem complicado aí, né? Várias médias por cima, então tem chão, bastante chão aí até conseguir esse movimento de reversão definitivamente, beleza? Então, vamos para o índice futuro. Vamos ver aí o 60. Olha aí, ó, o índice. Então, ó, pelo 60, a gente consegue ver aí, né, que o mercado hoje teve um movimento bem direcional, né? No início do dia estava meio arrastado aí, derivando, mas ganhou força, ó, pancada para cima e ainda teve mais força aí no final da tarde, né? A gente vai ver um power breakout aí bonitinho no 15, que ele ainda ganhou mais força aí nesse candle aqui, né? E entregou mais um movimento de alta interessante, beleza? Agora, ó, ele está aproximando aí, né, pelo 60 da média de 200 e vamos ver como que ele vai se comportar, né? Tem regiões importantes aí para cima, ó. Essa regiãozinha aqui pode ser também uma região importante aí, que foi uma região que era uma região de suporte, né, e virou resistência. Ele tentou alguns dias para trás romper essa região, não conseguiu, entregou movimentos de queda, novamente vai buscando aí junto com a média de 200, cenário ainda complicado, né? Tá numa região de trap zone, né, que seria o que? Entre média de 200 e média de 21, ó. Então toda essa faixa aqui, à medida que essas médias vão se aproximando, né, estreitando aí, vai ficando mais complicado aí, porque o preço fica travado, né? Tem barreiras tanto para cima quanto para baixo. Então, o que acaba dificultando aí, né, essas movimentações e deixando o mercado um pouco mais confuso, beleza? Então, vamos tomar cuidado, ficar atento aí a essa região. A gente tem uma média de 21 ascendente aí pelo 60 e uma média de 200 descendente. Então, um cenáriozinho pode ficar embolado. Beleza? Amanhã vamos ver como que ele vai abrir, né? Se ele vai abrir já entregando correção, caso ele vá corrigir, né? E aí foi até um movimento que eu tinha traçado essa retração aqui, ó, dessa pernada de baixo. Ele abriu já brigando aqui em cima do 61.8, ó, liberou espaço depois que rompeu, foi buscar onde? 7640. Então seria um alvo alternativo, uma retração alternativa aí. Agora, ó, a gente pega aqui, né, a retração desse movimento aqui. A gente tem aí esses níveis de retração aí para baixo. Sendo um pouco mais conservador, a gente pode pegar aí da máxima com a mínima do dia. A gente tem também algumas correções aí pro índice pro dia de amanhã, caso ele abra em queda, beleza?
Então, vamos ver, né? Se ele vai abrir em gap de baixo, gap de alta, enfim, se ele já vai abrir brigando aqui nessa 200, né? Caso ele consiga romper essa região aqui, ó, ainda tem uma região de resistência importante aqui, né? Ideal seria talvez ele fazer um movimento de correção amanhã, na semana que vem ele ganha força, rompe essa região, faz pullback e dá continuidade. Porque movimentos muito esticados, né, é complicado. Ele já vem aí de um movimento forte aí de alta, né, para ele tentar romper essa região aqui pode ficar um pouco complicado. Vamos ver. Beleza? Pelo 15, ó, a gente consegue ver aí, tinha uma média de 400 aqui, mas ele já abriu brigando aqui, fechou acima, ó, respeitando a VWAP o tempo inteiro. E depois, ó, na parte da tarde foi o Power Breakout aí que a gente falou, ó. Ficou trabalhando de lado aí, encostou na média de 21, pancada para cima nesse candle aqui, mais de 700 pontos aí, bem interessante, né? O que é o Power Breakout? A gente tem uma média de 21 que ela vem por baixo, né? Ela vai ficando lateral aí e os preços, ó, eles vêm aí em um movimento ascendente. E aí quando ele chega num momento, né, que ele começa a trabalhar aí de lado, ele vai lateralizando até chegar aí na média de 21. Quando ele chega na 21, né, e a gente conseguiu ver isso claramente aí, pelo 5 a gente vai ver o volume de um desses candles antes aqui. Aí quando ele chega na 21, ó, explode para cima, impulsionado aí pela média. Então ele vai aguardando aí a chegada da média para dar a pancada aí, né? Então ele faz meio que um movimento, fez um movimento de alta aí, ficou de lado e ganhou força para explodir, beleza? Basicamente esse que é o cenário aí do Power Breakout. A gente tem que ficar atento porque nesse cenário, né, o ideal é ter movimentos bem estreitos, que foi o que a gente teve aqui, ó, candles bem pequenos, com volume baixo, num range bem estreitinho mesmo, respeitando aí bem de lado até a chegada da média, ó. Quando chegou na média de 21 aqui, ó, pancada para cima, beleza? Então, quanto menor os candles que a gente tiver aqui, quanto mais estreito aí o canal que se formar, melhor aí para dar direção aí para esse power. E volume também mais baixo, enfim. Vamos ver pelos 5, ó. Vou comentar primeiro esse movimento aqui do início do dia, foi uma deriva, né? Ele ficou aí, abriu em gap de alta, ó, e ficou meio que arrastando aí nessa altinha no início do dia até ganhar força e realmente explodir para cima. E aí, ó, um outro ponto que eu destaquei também foi a questão das bandas de Bollinger, né? Aqui a gente teve algumas entradinhas, né, que a gente poderia pegar aí, né, tradezinhos de VWAP aí, enfim, com stops não mais curtos, né, e o mercado foi. Eu peguei operações no dólar hoje, então não peguei esse movimento de alta aqui, mas o dólar foi muito bom. Aqui, ó, a gente consegue ver o mercado aí já com as bandas bem estreitas, né? Quando a gente vê isso, já imagina aí que possa vir movimento de volatilidade, né? Banda de Bollinger é desvio padrão, então quando elas vão ficando muito estreitas assim, a gente já vai aguardando aí um possível movimento explosivo aí, que foi o que aconteceu, né? E olha só que interessante, quando a gente pega esse candle aqui, ó, deixa eu tirar essa linha aqui. Quando a gente pega esse candle aqui, ó, que foi pré-rompimento aí, né? Pré-movimento explosivo aí. Olha o volume dele, ó. Um volume muito mais alto do que todos os volumes que a gente vinha tendo aí nas últimas horas todas aí do dia, né? Se a gente for puxando para trás aí, a gente consegue ver. Então, já indicando aí, né, que ia vir um movimento de explosão. E foi o que aconteceu, né? Deu essa pancada para cima, deixou pavio longo aí, né? Mas foi um baita de um movimento aí que em 5 minutos entregou aí 700 pontos para cima, beleza? E olha o volume dessa barra, né? Um volume gigante. Depois ele terminou o dia aí sambando aí nessa região, né? Mas terminou o dia bem bacana, em alta, fechando aí próximo da máxima, beleza? Então, diazinho bem direcional no índice, né? Um dia bem bacana aí. O índice foi direto aí para cima. Um movimento bem interessante, beleza?
Aqui, ó, eu não peguei ele no início do dia porque eu tava guardando uma correção mais convicta, né? Eu estava esperando ele deixar talvez aí uma bandeirinha aproximando mais dessa 9, dessa 21, mas ele não quis nem saber, né? Ficou derivando e aí eu acabei não entrando porque eu já estava acompanhando o dólar, já estava pegando, estava vendo o dólar um pouco mais interessante para entrada. Aqui eu fiquei aguardando para ver se ele ia fazer uma correção mais firme, né? Para dar uma entrada um pouco mais segura, mais próximo das médias, mas ele não fez. Ele ficou lateralizando aqui, ó. Quem pegou acima dessa regiãozinha aqui de máximas, ó, poderia colocar o stopzinho aqui embaixo protegido, ó, um stop curto, e ainda pegou um baita de um movimento, né? Esperando essas máximas aí, ó, chegou a bater 880 pontos para um stopzinho de 200 pontos mais ou menos. Então, bem bacana, beleza? Dolinha, ó. Vamos ver o nosso Dolinha. Dolinha hoje também foi bem. Vamos começar pelo semanal. O semanal tá deixando um candle feio, né? Em cima dessa retração de 50%. Se fechar a semana assim, fica feio, né? Deixando tipo uma shooting star aí. Mas tendência de alta ainda, né? Ativou o pivôzinho aí. E segue forte. Vamos ver como que ele vai fechar amanhã. Diário, ó. Olha onde ele chegou. 200 e 400, né? Justamente onde ele perdeu forças aí. Tem uma retração aqui também. Então, um cenário complicado aí para o dólar agora, né? Para superar essa barreira, talvez faça mais um movimento de correção aí, vamos ver. Mas duas médias importantes aí por cima, né? Ideal agora, caso ele vá romper essa região, né? Ou ficar aí de lado até romper, né? Com convicção aí. Faz um pullback, dá continuidade aí à movimentação de alta. Mas, por enquanto, ó, tava precisando também de uma correção, né? Pelo diário aí, a gente viu que ele já tava ficando longe. E olha esse candle que ele deixou aqui no diário, né? O candlezinho feio em cima de região de média, retração, já indicando aí a possibilidade de uma vendinha. E aí, ó, perdendo essa mínima aqui, a gente teria a entrada buscando o quê? Alvo na média de 9, né? Isso pelo diário, tá, pessoal? Pelo intraday a gente pode trabalhar de outras formas também, mas sempre alinhado, né? A gente vendo esse cenário aqui no diário, ó, duas médias importantes, um candle com pavio longo superior, retração de 50% de FIBO, deu condição de venda no intraday, vamos na venda. Já projetando aí, né, essa correção aí com alvo aqui embaixo. Então, um cenário bem... buscando aí confluências, né, para a gente poder operar aí na venda mesmo ele estando em tendência de alta. É claro que um ativo em tendência a gente dá prioridade aí para atender. Nesse caso aqui ele está em tendência de alta, a gente tem que sempre priorizar a compra, mas lembrando que não impede da gente pegar boas vendas também, né? No caso do ativo já está esticado, longe das médias, deixa um padrão em cima de média móvel, ponto de retração, olhou no intraday, viu condição de venda, caminho livre, vamos embora. Então esse que é o trabalho aí que a gente tem que fazer para tentar pegar boas operações, né? E olha aí, na primeira hora, ó, eu fiquei sem fazer nada no dólar porque tinha uma 21 aqui por baixo, né? Então fiquei aguardando aí uma definição, não quis fazer nada por conta dessa 21 aqui. E aí, ó, quando ele perdeu essa mínima aqui, próximo dessa mínima foi mais ou menos na minha entrada, né? Que aí ele já estava lá no 5 fechando abaixo da VWAP, já estava deixando um cenário com médias alinhadas para baixo, enfim. Conciliando tudo aí, a gente conseguiu pegar uma boa entrada aí, que entregou aí muitos pontos, né, no dólar. Então, é isso que a gente tem que avaliar. E aí, ó, agora olhando aqui para o 60, né, a gente traçando retrações aí desse movimento, ó, a gente consegue ver que ele deu uma segurada aí no 61,8, né, dessa retração aí, mas a gente pode pegar também, ó, pegando aí com esses fundinhos aqui, né, a gente tem aí ainda níveis de retração para baixo, tá no 50% aí, pode ser que ele entregue mais queda aí para buscar essa próxima região aqui embaixo, beleza? Que é uma regiãozinha aí também que coincide com essas máximas aqui, ó.
Então essa região pode ser uma região importante aí para o dólar, junto com a retração de 61,8, caso amanhã ele dê continuidade aí nessa movimentação de queda. Lembrando que lá no diário a gente tem uma média de 9 logo embaixo, então tomar cuidado aí. Mas aqui, ó, ele pode estar fazendo uma bandeirinha, né, para dar continuidade à movimentação de queda, ó. Fez essa movimentação aqui, faz uma bandeirinha e aí dá continuidade e buscar alvos mais para baixo. Pode ser um cenário também. E aí, sendo assim, a gente pode traçar também, ó, projeções de FIBO aí para baixo, né? Beleza? Tanto dessa pernada maior aqui, ou sendo mais conservador também, dependendo de como ele comportar amanhã, né? A gente traça aqui dessa forma aqui, tendo 161.8 aí em confluência com 61.8 e região de possível suporte. Beleza? Vamos ver como que ele vai se comportar amanhã. Pelo 15, ó, a gente consegue ver aí que ele deixou uma bandeirinha, né? Que era o que eu queria que o índice tivesse feito também, tanto que eu peguei a vendinha no dólar, porque ele deixou uma correção um pouco mais convicta e aí sim entregou um movimento de queda bem forte, né? E foi buscar o que, ó? Média de 200. Segurou o dia inteiro aí nessa média de 200, ó. No final do dia que ele perdeu, fechou abaixo. Então, pode ser que ele esteja deixando aqui um cenário de rompimento aí dessas... Olha um tanto de média embolada aqui. Vamos ver como que ele vai abrir amanhã, né? Se ele abrir abaixo desse candle aqui, pode ser que consiga buscar essa regiãozinha aqui embaixo, ó, que coincide com média de 400 também, né? Do 15. Então, mais uma região importante aí para o dólar. 5.330. Temos uma média de 9 do diário, então vamos ver. Vamos para o 5, que aí eu mostro a minha entradinha. Aí, ó, pelo 5 a gente consegue ver que ele deixou um movimento de correção interessante, né? Deixou aqui uma bandeirinha, ó. Médias por cima já, né? 200 aí, 21,9 alinhando, VWAP. Então, depois que ele perdeu essa regiãozinha aqui, ó. Acho que minha entrada foi aqui, ó. E aí eu saí aqui perto da 400, depois ele deu mais uma entradinha buscando aí. Aí aqui, ó, como que a gente poderia trabalhar, tá? Com alvos. Pegando aqui, né, a projeção desse movimento de queda, ó, a gente vê que ele cravou aí todos os alvos, né? Então, a gente tinha algumas confluências aqui, ó, 61.8 com média de 400, depois tinha 100%, 161.8 com níveis de retração aí também, e 200%, todos os alvos cravados aí, foi embora, derreteu o dolinha. Então, um belo movimento aí, e terminou o dia, ó, de lado, bandas estreitas, ó. Então vamos ficar atento. Pode ser que amanhã ele já abra num gap aí, com movimentações de maior volatilidade. Amanhã, lembrando que a gente tem payroll. Então, diazinho promete. Beleza? Então, é isso que tivemos aí no dólar. Vamos passar rapidinho aí. Petro, 2% de alta, totalmente embolado aqui, né? Não vejo nada a se fazer ainda em Petro. Tá numa região de resistência, média embolada no meio, deixando pavio, enfim. Muito feio. Esperar uma definição dela aí pra ver se vale alguma coisa. Se vale alguma coisa, né? E vale também, ó. Deixou um dojizinho aí com pavio superior longo aí em cima de região de média, já abriu num gap gigante. Vale sempre deixa gap, né? Complicado. E olha, deixando aí talvez um PC de venda, né? Então, perdendo a mínima aí do dia de hoje, amanhã pode ser que ative uma vendinha aí em Vale, ó. Tem muitas médias por cima ainda, né? Vamos ver se ela vai ganhar força mesmo, ou se isso foi só uma movimentação aí de mais um repique. Talvez aí ficar trabalhando aí de uma forma um pouco mais complexa antes de dar continuidade nas quedas, né? Segurou nessa região aqui, ó. Se superar essa máxima aqui também, ativa fundinho duplo. Mas ainda tem muita média aí por cima, muitas barreiras. Beleza? E vamos... YouTube também muito feia, ó. Correção para média de 9 até então. Perdendo essa mínima pode dar continuidade nas vendas. E VEGzinha, vamos ver, ó. Bacana, né? VEGzinha tá firme e forte aí. Vamos ver se ele crava os alvos lá que a gente traçou.
Vou seguir acompanhando aí e posto para vocês. Também tem que selecionar o ativo aí dessa semana para eu fazer a análise no sábado e postar para vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham tido um bom dia aí hoje, bons trades, igual eu tive aqui, graças a Deus. Foi um dia muito bom, ontem também, melhor ainda. E vamos fechar a semana bem amanhã, beleza? E no sábado eu posto o vídeo novamente, tranquilo? Então é isso que a gente teve aí hoje, já caminhando pro final da semana. Um ótimo fim de quinta-feira aí para todos, beleza? Então é isso, abraço, valeu!